coisa aqui de volta, trazer para muita gente a alegria de volta, trazer a prosperidade de volta, tudo aquilo que você havia perdido, nós cremos que Deus trará de volta tudo para você, né? Tudo aquilo que você perdeu e que lhe acrescenta, porque nem tudo que perdeu, né? Tem coisa que você perdeu, não foi perda, foi bênção, né? Mas tudo aquilo que você perdeu, mas que está fazendo falta, Deus trará de volta tudo para você, amém? Então vamos ler no livro de Jó 42, verso 10. Jó 42, verso 10. Onde diz que Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes ele tinha. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes ele possuía. Amém. Podeis sentar essa noite. Nós vemos aqui na passagem de Jó, eu acho muito interessante quando o próprio Deus, né, deu testemunho de Jó. Já pensou que maravilha a gente ter esse privilégio, né, de Deus poder dizer assim: tem visto lá meu servo fulano de tal? Tem visto lá a minha serva? Será que Deus pode dar testemunho de nós? Analise com você as tuas atitudes, aquilo que você tem feito. Será que Deus pode dar testemunho de você? Então, o testemunho realmente fala mais alto, né? Então, a gente tem que pedir: Senhor, tem misericórdia, que eu venha ser testemunha viva da Tua palavra, né? Então, nós temos que ser testemunha. E aí nós vemos, então, que o Senhor, ele disse a Satanás assim: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Aqui Deus testemunhando, né? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto ele tem? E assim por diante, né? E Satanás diz assim: Jó é desse jeito que o Senhor dá tudo para ele. Ele tem bens, ele tem uma família, ele é conhecidíssimo na terra, assim é fácil. Mas Deus disse: não, Jó, ele é temente, ele é fiel, eu conheço Jó. Mas Satanás, como é oportunista e queria, né, aproveitar a situação para ver se conseguia queimar a reputação de Jó, vamos dizer assim, né? Mas ele insistiu e Deus disse: olha, tudo bem, Satanás, pode então tocar nos bens, pode tocar em tudo que Jó tem, menos na vida dele, menos na alma dele. E Satanás, é lógico, como oportunista, né, já foi quente. Porque Satanás, gente, ele já é intruso. Imagina se ele teve autorização, né? Meu Deus do céu. A gente não consegue realmente, por mais que a gente lê na Bíblia o que Jó passou, a gente não consegue ainda sentir na pele o que ele realmente passou, né? Então nós vemos que Jó, ele teve uma das maiores decepções financeiras, né? Porque ele perdeu todos os bens. Ele dormiu milionário e acordou pobre. Pensa bem, você dormir milionário, ter todos os servos ao seu favor, ter banquete na sua casa, né? Imagina, e ele amanheceu pobre, com as piores notícias que um pai podia receber: morreram todos os seus filhos. Pensa, gente, que triste. Quando morre um filho, a dor já é tremenda. Imagina quem perdeu todos os filhos. E chegou a notícia para ele que todos os filhos deles morreram em desastre. O seu gado também morreu tudo. Todo o gado que ele tinha morreu. Era só notícia de desgraça. Seus pés já não sabiam mais aonde repousar, porque ele já não tinha mais nada. Os seus servos foram todos mortos ao fio da espada. Mas ele disse: Deus o deu, Deus o tomou, louvado seja o nome do Senhor.
inspirou, louvado seja o nome do Senhor. Normalmente, a primeira coisa que a pessoa faz já é começar a murmurar, reclamar. E nós vemos que, além de tudo, Jó ainda era julgado. Porque os amigos de Jó, da época, os seus melhores amigos, eles acharam que Jó tinha pecado. O que foi tão terrível que você fez, Jó, para você estar nessa situação? E quantas vezes a gente também, na nossa vida, nos nossos dias, nós passamos por dificuldades e os nossos amigos, entre aspas, também ficam olhando lá de fora, dizendo: por que acontece isso com ele? Por que acontece isso com ela? Por que eles são pessoas dedicadas na obra? Por que eles passam por isso? Por que eles passam por aquilo? E começa todo aquele julgamento. Mas é o Senhor quem peleja por nós e nós nos calaremos. O Senhor trabalha na hora certa. Deus trará de volta tudo aquilo que você perdeu. Deus trará de volta tudo aquilo que nós perdemos. O choro pode durar uma noite inteirinha, mas a alegria virá ao amanhecer. Muitas pessoas olham e dizem assim: por que às vezes as igrejas passam por fases? Às vezes estão cheias, às vezes o povo está meio afastado. Eu gostaria de dizer para você que a culpa não é do pastor, nem do missionário, nem do membro. A Bíblia diz que de quem se queixou dos seus próprios erros, mas Deus trará de volta no tempo certo cada um deles. Então nós vemos toda essa situação terrível que Jó passou, mas depois Deus restituiu tudo em dobro o que ele tinha perdido, porque ele se manteve fiel. Se tem uma coisa que Deus quer, é que nós sejamos fiéis. Deus não procura o melhor pregador da terra. Deus não procura o melhor cantor dessa terra. Deus não procura o melhor missionário dessa terra. Deus não procura o melhor jovem dessa terra. Deus não procura o mais rico dessa terra. Deus também não procura o mais pobre dessa terra. Mas o Senhor procura os fiéis nessa terra. Deus conta com os fiéis. Quer agradar a Deus? Seja fiel. Seja fiel dentro da tua casa. Seja fiel no teu emprego. Seja fiel na rua. Seja fiel na escola. Seja fiel com os teus vizinhos. Seja fiel com os seus parentes. Seja fiel com o seu ministério. Seja fiel com cada um. Deus requer de nós fidelidade. Deus conta com os fiéis. E os olhos do Senhor estão como tochas de fogo. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. E Jó se manteve fiel até o fim. E nós vimos que a primeira restituição que Deus fez para Jó foi do seu casamento. Ele saiu do monturo do necessitado e ele voltou de volta. Ele foi de volta para o aconchego. Ele teve novamente uma casa. Depois Deus restituiu a amizade. Ele perdoou os seus amigos e os amigos o perdoaram. E a Bíblia diz que Deus, que Jó, ele orou pelos seus amigos. E quando ele orou pelos seus amigos, Deus restituiu aquilo que ele havia perdido. Então, mostrando para nós aqui que nós precisamos aprender a perdoar os nossos amigos e os nossos inimigos. Se nós quisermos que a vida nossa seja restaurada, que nós tenhamos restituição na nossa vida, nós devemos aprender a perdoar. E perdoar não é algo fácil. Perdoar, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Precisamos abrir o nosso coração e dizer: Espírito Santo, venha trabalhar na minha mente, no meu coração, para que eu perdoe, Senhor, para que eu também seja perdoado. Na oração do Pai Nosso, nós oramos: perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aquele que tem nos ofendido. Então nós tanto temos que perdoar, como nós também nos sentimos perdoados, se nós quisermos ter restituição na nossa vida. Ele também teve a restituição da família, porque ele havia perdido todos os filhos. Veio a notícia trágica para ele que ele tinha perdido todos os filhos,
restituiu e deu novamente os outros filhos de volta. Ele teve mais 10 filhos. Ele teve 7 filhos homens e mais 3 filhas mulheres. E a Bíblia diz que essas 3 mulheres eram as mulheres mais formosas da terra. Pensa como essas mulheres eram bonitas, gente. Pensa comigo. Eu me imagino quando você olhava, nossa, as filhas de Jó estão chegando. A rapaziada que era solteiro, então fala, meu Deus. E ele foi privilegiado, ele teve novamente, ele teve mais 10 filhos de novo. Então Deus foi abençoando a casa dele. Ele voltou para casa, ele voltou com a esposa, aí Deus voltou os seus amigos que tinham também se afastado, e depois também Deus deu para ele 10 filhos de novo, e ele estava já feliz da vida, e depois Deus também restituiu para ele a dignidade. A Bíblia fala que digno é o homem que o obreiro, digno é o obreiro do seu salário, e que o serviço dignifica o homem. Então a Bíblia diz que ele voltou a ser digno de novo. Ele voltou a ser Senhor na terra em que ele estava. Então ele voltou a ser um homem respeitado ali em Ur dos Caldeus, aonde ele morava. Porque, humanamente falando, e naquela época, a pessoa era respeitada pelo que ele tinha. Isso é um fato. Então o povo olhava para Jó e falava, nossa, Jó é o nosso patrão, Jó tem tantas juntas de boi, Jó tem isso, Jó tem aquilo, Ele tinha perdido toda essa dignidade, mas Deus restaurou para Jó e ele voltou a ter dignidade. Deus restituiu para ele as finanças. A Bíblia diz que ele voltou a ser 2 vezes mais rico do que era e morreu farto de dias. Então Deus virou o cativeiro de Jó. Ele passou a ser próspero, mas 2 vezes mais rico do que ele era antigamente. Por que isso? A Bíblia também diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Às vezes a pessoa diz assim, para mim não tem mais jeito. Eu sorria antigamente, eu cantava, eu conversava com os meus amigos. Hoje eu me sinto para baixo, me sinto angustiada, eu me sinto péssimo. Mas quando o Senhor entra na tua causa, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Se você sorria antigamente, vai sorrir mais ainda hoje. Se você tinha amigos, passa a ter mais amigos ainda hoje, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Pessoas às vezes se desviaram do caminho do Senhor e dizem assim, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais buscar, eu não consigo mais ler a Bíblia, eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Mas a Bíblia diz que se você se humilhar e você orar e você buscar a presença do Senhor, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não importa o estado que você está hoje, mas o que importa é o que Deus está fazendo. O que importa é que as coisas voltem ao seu lugar, porque Deus é especialista em transformar situações negativas em situações positivas. Deus é especialista em transformar tristeza em alegria. Deus é especialista em transformar pobreza em riqueza. Deus é especialista em transformar pessoas vazias em pessoas cheias do Espírito Santo. Deus é especialista em entrar em casas que as famílias estão destruídas, dar um basta na situação, levantar aquela família. Deus é especialista em trabalhar na mente e no coração do homem. Deus é especialista em transformação. Sabe por que Deus é especialista? Porque Ele criou a mim, Ele criou você, Ele criou a nós antes que tudo existisse. Ele já formou você desde o ventre da tua
fundo, para cima, para os lados. Por quê? Se as pessoas conseguissem compreender que Deus tem todo o poder nas mãos, que Deus tem todo o controle nas mãos, que Deus pode mudar o rumo da tua história. Creia que Deus pode mudar. As pessoas estão nos ouvindo nessa live. Você está dentro da sua casa neste momento. Quem sabe você também diz assim: para mim não tem mais solução. Mas eu quero dizer que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Creia que Deus pode mudar a página da tua vida. Creia que Deus pode mudar a página da tua história. Essa campanha que nós estamos, restituição. Eu não sei o que você quer que Deus restitua na sua vida, mas eu sei que Ele é especialista em restituir tudo aquilo que está perdido. Creia que a vitória é sua. Se coloque de pé na presença do Senhor. Faça a tua parte e o Senhor fará por você tudo aquilo que for necessário. Deus abençoe. Graças a Deus, Deus abençoe. Mais uma vez nós tivemos com a palavra restituição.